Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo sempre. E hoje eu gostaria, pessoal, de comentar sobre Pânico 4, filme de 2011 dirigido por Wes Craven, quarta entrada da franquia Pânico, e é mais um vídeo aí que vai para a playlist de vídeos da franquia Pânico. Um dos filmes mais ambiciosos da franquia e um que eu considero muito subestimado, inclusive, tá? Acredito que esse filme deveria ser um pouco mais prestigiado e apreciado pelos fãs. Nesse filme nós temos novamente o retorno de Wes Craven como o diretor, e a gente tem o retorno também do Kevin Williamson escrevendo o roteiro. Vocês lembram que no último vídeo, né, de Pânico 3, eu tinha falado que o roteirista tinha sido o Ehren Kruger, né? Porque o Kevin Williamson estava envolvido com outros projetos, e aí os irmãos Weinstein, eles tiveram que às pressas procurar um outro roteirista, acabaram então contratando o Ehren Kruger, que não tinha conhecimento nenhum da franquia Pânico, nunca tinha assistido aos filmes anteriores, acabou escrevendo então o roteiro. O Kevin Williamson, que por sua vez a gente sabe que ele é o criador dos personagens, foi o roteirista tanto do filme original quanto do segundo, a sequência, ele acabou retornando aqui. Porém, inacreditavelmente, o roteiro dele acabou sendo reescrito, sofrendo alterações. Adivinha por quem? Ehren Kruger. Porque o roteiro do Kevin Williamson, aparentemente as ideias que ele tinha não agradavam os irmãos Weinstein. Inclusive esse quarto filme foi projetado para dar início a uma nova trilogia, viria o quarto, quinto e sexto filme, com o Wes Craven dirigindo. Então o plano inicial dos irmãos Weinstein era que o Wes Craven voltasse como diretor desses filmes, mas hoje a gente sabe que infelizmente em 2015 o Wes Craven faleceu e esse aqui acabou sendo o seu último filme. E Pânico 4 também não teve um retorno de bilheteria tão bom assim para que esse projeto dessa nova trilogia desse certo, né? Após ter deixado um rastro mortal pela cidade de Woodsboro, 10 anos depois, Ghostface retorna. A fim de superar o trauma desses terríveis acontecimentos, Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, escreveu um livro de autoajuda. Ela retorna então à cidade para lançar esse livro e acaba reencontrando os velhos amigos Gail Weathers, interpretada por Courtney Cox, e o xerife Dewey, interpretado por David Arquette. No entanto, a chegada de Sidney também provoca o retorno de Ghostface, colocando Sidney e todos os que ela ama em perigo. Bom, e por que eu falo que esse filme ele é subestimado? Tudo bem, ele pode ter seus erros, claro, pode ter seus furos no roteiro, até porque o roteiro passou por reescritas e isso acabou impactando, né, o produto final. Inclusive isso até deixou o Wes Craven insatisfeito na época. Mas um ponto alto desse filme é que ele satiriza fortemente essa tendência de remakes e sequências de terror que dominavam Hollywood na época, né? E aí o filme acaba usando, como sempre, a metalinguagem para comentar sobre a franquia, a cultura pop e assuntos também como a banalização da violência e da fama, que critica a fórmula fácil e as regras infinitas de alguns filmes de terror moderno. E realmente, no início dos anos 2000, essa era de remakes tinha tomado conta de Hollywood, né? O filme foi lançado em uma época que havia muitos remakes clássicos, como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. E aí o filme acaba atualizando algumas regras dos filmes de terror para essa nova era então da internet, das redes sociais. E eu acho isso muito interessante. Nessa época, inclusive, a fama instantânea, né, e a repetição de fórmulas, elas acabam sendo valorizadas e o filme de alguma forma acaba zombando dos clichês, né, e do mais do mesmo, que é algo que virou algo habitual, né, na franquia Pânico, virou uma tendência. Porque os primeiros filmes você vê que tem aquela pegada meio whodunit, sabe? Aquele meta slasher whodunit, né? Que tenta desvendar quem matou, né? Qual é a identidade do assassino, quais são as suas motivações. E aqui o filme também consegue trazer o filme para uma era um pouco mais moderna, para um público mais moderno, e faz jus ao slogan, aquela frase que tem no slogan: nova década, novas regras. Isso acaba sendo bem explorado aqui, pelo menos, né? Pelo menos no meu ponto de vista. O filme também explora como a busca por visibilidade e o uso das redes sociais acabam então moldando novas gerações, tornando elas insensíveis a eventos traumáticos.
E nessa época aqui, 2011, as redes sociais estavam começando então a ficar em ascensão, e acredito que daqui para frente que começaria essa explosão das redes sociais, ou seja, iria se potencializar e iria se tornar uma tendência o uso dessas redes sociais. O único ponto baixo do filme pra mim, ao meu ver, é que tipo assim, ele teve um retorno de bilheteria muito fraco. Acabou arrecadando menos de 100 milhões, foi o filme menos rentável até então da franquia. E eu acredito que isso se deu muito pelo foco na nostalgia envolvendo o elenco original, e o filme acabou esquecendo então de criar um marketing visando a nova geração. Por exemplo, o terceiro filme, Pânico 3, lançou em 2000. De 2000 até 2010, né, esse salto para essa nova década, o gênero terror havia mudado muito em questão de estilo, em questão de narrativa, estrutura. O terror tinha passado por mudanças. Então eles esqueceram de atualizar a franquia Pânico para um público mais moderno, para uma geração mais jovem. Enquanto o primeiro filme de 1996, o original, buscava pelos adolescentes, esse filme aqui esquece de fazer isso, tá? E aí, como eu falei, os Weinstein e o diretor Wes Craven tinham planos e contratos que previam a possibilidade de Pânico 5 e 6 com a direção do próprio Craven, mas isso dependia do sucesso financeiro de Pânico 4. E aí, quando o Pânico 4 estava em desenvolvimento, esse plano original, né, de Kevin Williamson, Wes Craven, era então de iniciar essa nova trilogia, que incluiria o quinto e sexto filme, e os irmãos Weinstein também concordavam com isso. Só que aí o problema foi o desempenho de bilheteria de Pânico 4, ficou abaixo do esperado em comparação com outros filmes, houveram dificuldades, né, reescritas também de roteiro. Isso acabou então gerando tensão, e aí o Wes Craven declarou que só se comprometeria a dirigir se recebesse um roteiro finalizado, que fosse um roteiro do dia das gravações, né, que não houvesse qualquer alteração. E aí, claro, eu vou ter que dar um spoiler aqui, se você não assistiu o filme, por favor, assista. Um outro ponto de impacto nesse filme aqui, talvez seja a revelação da Jill como assassina. A Jill, interpretada pela Emma Roberts, é a prima, no caso, da Sidney. E aí o filme acaba, como eu falei, explorando essa busca por visibilidade, né? Ela queria fama, ela queria se tornar a nova Sidney, que todas as atenções fossem então voltadas para ela, como a Sidney teve toda essa atenção por ter sobrevivido a todos esses ataques. Então você vê que ela articula os planos de uma forma bem elaborada, tá? Assim, é bem conduzido. Claro que no processo, né, para esse desfecho pode haver, claro, buracos e conveniências no roteiro, eu entendo muito bem, só que eu acho que a proposta em si do filme, tá? As intenções, elas são muito boas, tá? E aí o uso das redes sociais, como eu falei, molda o comportamento dessa nova geração, e as pessoas vão se tornando insensíveis a esses eventos traumáticos, e as pessoas podem fazer qualquer coisa realmente por fama, tá? E você percebe isso ali no filme. E a Jill é a personagem que menos levanta suspeitas, né, de que seja o Ghostface, ela e o Charlie. Você não desconfia em nenhum momento que possa ser a Jill. Como eu falei, o filme é subestimado, tá? Eu gosto muito dessa quarta entrada da franquia, é um filme que eu aprecio, embora haja erros reescritas no roteiro que comprometeram um pouco, mas ainda assim acho um filme ambicioso, tá? Recomendo aí para quem quiser assistir. Infelizmente ele não teve um retorno bom de bilheteria por conta do marketing que para mim foi mal feito na época. Com isso, eu fecho Pânico 4 com a nota 7. Esse seria o meu comentário, fecho a análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.